observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós mais uma vez estamos aqui para bendizer o Senhor, bendizer o teu santo nome. Mais uma vez nos reunimos para te louvar, para te adorar. E mais uma vez também nos reunimos para aprender da tua palavra, da tua verdade revelada a nós nas Escrituras. Queremos neste momento, Senhor Deus, mais uma vez também suplicar a tua bondosa assistência, assistência do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, me habilitando, me capacitando, me concedendo graça para poder ensinar aquilo que está de acordo com a tua palavra, de acordo com a Escritura, mas também abençoa cada um dos que estão aqui, Senhor Deus, cada um possa ouvir e pelo teu Espírito Santo compreender e entender cada verdade, e assim o Senhor mesmo aplique aos nossos corações, para que venhamos viver de modo digno do Evangelho, de modo digno da vocação que fomos chamados. Assim te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou ler o capítulo que nós estamos estudando da nossa confissão, que é o capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. O parágrafo 1 que eu vou ler: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria, imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. É o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum inocenta o culpado. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé. O capítulo 2 é o que nós vamos estudar. Nós já vimos ou já estudamos o capítulo 1. O capítulo 1 ele trata sobre a Escritura. E essa é a doutrina fundamental da reforma
protestante ou dos reformados. Nós cremos que a Escritura ela é uma revelação. Nós cremos também que a Escritura ela é inspirada. Isso significa dizer que Deus não apenas revelou, Deus quis se revelar, e esta revelação Ele fez separando homens e revelando aquilo que Ele quis revelar acerca de si, dos seus eternos propósitos, da sua salvação. Mas Ele, pelo Espírito Santo, guiou esses homens de tal maneira que eles vieram registrar esta revelação, para que esta revelação chegasse até nós como de fato é palavra de Deus, inerrante, infalível. Então nós cremos que a Escritura ela é uma revelação, mas aprove a Deus registrar esta revelação, e há uma razão, porque se esta revelação fosse transmitida de uma maneira oral, com certeza nós não a teríamos ela na sua integridade, nós não a teríamos na plenitude da sua verdade, ela com o tempo iria se perder. Aprove a Deus então separar homens, e o Espírito Santo guiou, dirigiu esses homens para que eles pudessem registrar esta revelação. Deus não anulou a faculdade desses homens, Deus não anulou a sua capacidade. Nós cremos que a Bíblia ela foi escrita aproximadamente 1.600 anos por aproximadamente 40 autores. Esses 40 autores, muitos deles não se conheceram ou não conviveram, viveram em épocas diferentes, com habilidades, com capacidades diferentes, mas todos eles escreveram acerca de um único assunto, acerca da redenção, acerca da salvação do nosso Deus, e tratam apenas de uma pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto prova a inspiração da Escritura, né? Porque imagine 40 autores e aproximadamente 1.600 anos, todos eles escrevem acerca de um só assunto e tratam acerca de uma mesma pessoa. Por ser a palavra de Deus inspirada, nós entendemos que ela é, portanto, infalível, inerrante. Ela é infalível, ela é de fato palavra de Deus, inerrante, infalível. E ela, portanto, ela é suficiente. E a doutrina da suficiência da Escritura significa dizer que tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre como nós podemos ser salvos e como nós devemos viver para agradar a Deus, está na Escritura. Ela é a carta magna. Tudo que nós precisamos saber para crer em Deus e quanto ao modo como nós devemos viver, está na Escritura. Ela, portanto, para nós, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ela tem autoridade, ela que tem a palavra final sobre fé e sobre prática. Ela é, portanto, inerrante, infalível, e ela é autoritativa, ela tem autoridade final. Nós estudamos este capítulo, mas o segundo capítulo que nós passaremos a estudar sobre a confissão de fé, ela trata acerca da pessoa do Senhor Deus e das obras de Deus. Os 4 primeiros capítulos da nossa confissão de fé dedica 4 capítulos sobre a pessoa de Deus e sobre as suas obras. O primeiro capítulo ele trata sobre, ou melhor, o segundo capítulo ele trata sobre Deus e a Trindade. O terceiro capítulo trata sobre os decretos de Deus. O quarto sobre a obra da criação. E o quinto sobre a obra da providência. As principais doutrinas abordadas neste capítulo da confissão de fé é o assunto sobre Deus, a existência de Deus e as obras de Deus. Nós podemos ver primeiramente o ser de Deus, a sua existência, o conhecimento de Deus, seus atributos, os atributos morais de Deus e a doutrina da Trindade. Mas depois nós vamos ver as obras de Deus, os eternos decretos de Deus, ou os eternos propósitos de Deus, a criação invisível, a criação visível e a obra da providência.
quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus que nos é revelado a nós nas Escrituras, é claro que este assunto, meus irmãos, deve despertar todo o nosso interesse. Nós devemos ter o interesse de querer conhecer o Deus que a nós se revela nas Escrituras. Nós devemos gastar nosso tempo, nosso interesse, nossas afeições em procurar conhecer o Deus que a nós é revelado nas Escrituras. Mas quando nós vamos estudar sobre Deus, requer de nós uma atitude correta. Como é que nós devemos estudar acerca de Deus, da sua pessoa e da sua obra? Nós nunca, como eu falei de manhã, nunca estudando apenas por um conhecimento intelectual, apenas por saber. Este conhecimento deve nos levar a ter uma atitude de humildade, devemos ter uma atitude de reverência, porque o Deus que nós vamos conhecer, estudar, é o Deus santo, é o Deus soberano, e nós devemos sempre fazer, digamos assim, considerar essas coisas. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é infinito, nós somos limitados. Deus é eterno, imutável. Nós devemos sempre nos aproximar de Deus com reverência, com humildade, com temor no nosso coração. Lembrando aqui de Moisés, nós devemos sempre tirar as sandálias dos nossos pés, porque quando nós vamos estudar a Deus, nós vamos estudar sobre o ser santo do Senhor Deus. Mas devemos fazer com desejo de conhecer a Deus, conforme Ele se revela a nós nas Escrituras, e que este conhecimento, pela graça de Deus, seja de tal modo aplicado pelo Espírito Santo em nossos corações, a fim de que venhamos amá-lo, amar mais o Senhor Deus, que esse conhecimento o Espírito Santo aplique ao nosso coração, para que nós venhamos, à medida que vamos conhecendo, nós vamos amando mais ao nosso Deus, nós vamos procurando de uma maneira cultuá-lo corretamente, e nós vamos obedecê-lo e servi-lo com prontidão e com uma determinação e alegria. Meus irmãos, quando nós vamos estudar sobre Deus, nós precisamos entender que há algumas questões, digamos assim, que despertam o interesse de todos os homens, digamos assim, ou desperta o interesse da mente humana. Algumas questões, alguns pensamentos que levam sempre a despertar o interesse. E essas questões são: Deus existe? Essas são algumas questões. Deus existe? Podemos conhecer a Deus? Quem é Deus? Qual é a relação deste Deus com o universo e com as suas criaturas? Como eu falei, o primeiro parágrafo, meus irmãos, da nossa confissão, que é o segundo capítulo, ele começa tratando acerca da existência de Deus, ou ele começa afirmando acerca da existência de Deus. Diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Essa é o que nós podemos dizer, é a premissa, a primeira verdade da teologia, ou é a premissa fundamental de toda a teologia ou de todo estudo sobre Deus. Para nós, a existência de Deus, ela é a grande pressuposição da nossa teologia, de modo especial da teologia reformada. Entenda bem, a Bíblia não é um livro, ou ela não é um livro que foi escrito para provar a existência de Deus. A Bíblia não foi um livro escrito de uma maneira, digamos assim, com argumentos, de uma maneira sistemática, dando argumentos sistemáticos para provar que Deus existe. Ela não foi escrita com este propósito, para provar a existência de Deus. E a gente pergunta, por que não? Porque quando nós vamos ver
do início da Bíblia, como é que ela começa? Como é que ela começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ela já começa com a pressuposição de quê? De que Deus existe. Que este Deus, ele é o Deus que existe, ou que é autoexistente. Então ela não tem esta, digamos assim, a Bíblia não foi escrita com este propósito, para provar a existência de Deus. Quando a Bíblia faz a primeira afirmativa, ela deixa claro a premissa de quê? De que Deus existe, ou deixa claro acerca da existência de Deus. E ela então apresenta esse Deus como o Criador, o mantenedor e o governador supremo sobre todas as coisas, o qual faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ela já nos revela esse Deus, o Deus Criador, mas um Deus que governa, que sustenta todas as coisas, e um Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o conselho da sua vontade. O Deus que nos é revelado nas Escrituras, entenda bem, nada tem a ver com aquilo que alguns afirmam sobre Deus. O que é Deus? Para alguns, alguma força. Deus é uma força. Ou não tem nada a ver com a ideia de que é uma ideia imaginária, etérea. Não. Que eu puder dizer assim, algo que é fruto da imaginação dos homens. Os homens criam seus deuses conforme sua imaginação. Mas quando nós vamos ver o Deus que se revela, ou Deus que se faz conhecido nas Escrituras, é um ser pessoal, é uma pessoa divina, é um ser divino, de uma natureza espiritual e moral. É um ser que não pode ser definido e que nem não pode ser plenamente conhecido, visto que ele é o quê? Que ele é infinito e que ele é eterno e ilimitado. Nós não tentamos provar, digamos assim, a existência de Deus por considerarmos inútil tal existência. Nós cristãos aceitamos e cremos acerca da verdade da existência de Deus pela fé. Nós cremos que e aceitamos a verdade sobre a existência de Deus baseado naquilo que o autor de Hebreus vem dizer. O que é a fé? A fé é a convicção de coisas que se esperam, é a certeza de fatos que não se veem. Quando nós dizemos que nós não provamos, não tentamos provar, ou quando nós procuramos dizer que é pela fé que nós cremos na existência de Deus, entenda bem, esta fé não é uma fé cega, sem fundamento. Nós cremos que Deus existe, mas não tem fundamento, não tem razão, não tem um argumento ou uma revelação que satisfaz a nossa mente, a nossa razão. Sim, nós cremos na existência de Deus, porque Deus se revela a nós na criação, mas de modo especial nas Escrituras. O cristão entende, reconhece e aceita a existência de Deus, porque a nós é revelada nas Escrituras. A nós é dito, revelado acerca de quem Deus é e acerca da sua pessoa. Então, para nós cremos na existência de Deus pela fé. Mas esta fé, ela tem fundamento, ela tem um alicerce. Está alicerçado na única revelação especial que Ele mesmo faz de si. O cristão, portanto, reconhece que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses fundamentos e evidências satisfazem nossa razão quando ela é levada cativa à obediência e à submissão de Cristo,
concedendo ou conferindo, melhor dizendo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O cristão tem o seu entendimento iluminado para compreender, para discernir. Quando nós vamos ver sobre a existência de Deus e quando nós vamos ver o que nós cremos, é porque Deus se revelou a nós. É o próprio Deus que vem e que se revela a nós. É claro que quando nós vamos ver sobre este assunto, né, nós vamos ter o nosso fundamento nas Escrituras. Nós cremos na existência de Deus, porque a Escritura revela acerca desse Deus. Mas, ou digamos assim, no decurso do tempo, né, da história, pessoas, filósofos e teólogos procuraram usar argumentos lógicos para provar ou para mostrar a existência de Deus. Eles procuraram e usam argumentos, digamos assim, extra-bíblia, mas que são argumentos que são lógicos, que é um argumento para provar que Deus existe ou acerca da existência de Deus. Nós vamos ver alguns destes argumentos hoje, né? Alguns argumentos usados, né, por teólogos, por filósofos, para provar a existência de Deus. O primeiro argumento que eles usam é o argumento acerca da origem do universo. Segundo este argumento, cada coisa existente no mundo tem que ter uma causa. Cada coisa existente neste universo, para eles, tem que ter uma causa. E isso significa dizer que todo efeito tem uma causa. Um efeito, claro, não pode ser maior do que a causa. O universo tem que ter, portanto, uma causa. Isto é, tem que alguém ter criado este universo. Este universo passou a existir, né? Só uma causa, portanto, independente, só uma causa autoexistente, eterna, o que os teólogos dizem, a causa, é o termo que ele usa, a causa não causada, poderia ter criado este universo, e portanto, Deus. A causa não causada, só pode ser quem? Deus. Se este universo, se todas as coisas, elas, ao serem criadas, elas têm uma causa, alguém ou algo as fez. Se esta causa, então só pode ser um ser independente, um ser autoexistente, um ser que não tem causa nenhuma, por isso ele é eterno, autoexistente. Somente ele então poderia ter criado este universo. Este, portanto, é o argumento que a gente chama quanto à origem deste universo, ou o argumento que eles chamam cosmológico. Este universo, para ser criado, ele tem que ter uma causa, porque todo efeito tem uma causa. Então, quem fez? Alguém, ou ser autoexistente, eterno, que não tem, digamos assim, não tem causa, ninguém o criou. Ele é eterno, ele é autoexistente. Mas o segundo argumento, o primeiro é quanto à origem do universo. Entenda bem, aqui estamos estudando argumentos que tanto teólogos quanto filósofos usam para provar a existência de Deus. Primeiro é quanto à origem deste universo. Então eles vão dizer, este universo existe, então porque há um Criador, há uma causa, alguém que o criou. E este Criador, claro, é o Senhor Deus, porque todas as coisas mostram que este universo não pode ter vindo de uma causa, sem ter um Criador. Mas o segundo argumento é sobre, não mais sobre a origem, mas o propósito do universo. Quando você olha para o universo, você vai ver que, de uma maneira, você vai ver que todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas com propósito. Todas as coisas que foram criadas, elas foram criadas com fim, elas têm um fim em si mesmo.
todo o universo criado revela uma inteligência. Todo este universo, quando nós olhamos, nós devemos ver, há uma inteligência, há uma ordem, há uma harmonia e há um propósito em todas as coisas criadas. Assim implica que deve haver um ser o quê? Inteligente, que criou todas as coisas adaptadas aos seus propósitos. E este então é Deus. Ora, este é um argumento lógico. Tudo, quando nós vamos olhar, foi criado com propósito, com fim, né? Nós vamos ver uma inteligência, nós vamos ver uma ordem na criação, nós vamos ver uma harmonia na criação e nós vamos ver que tudo foi criado com um propósito. Por exemplo, o sol foi criado para quê? Para aquecer. O sol, ele foi criado também, a chuva, a água, melhor dizendo, foi criada para quê? Para satisfazer, para nos dar de beber, mas também para o quê? Suprir ou prover a manutenção de toda a criação. Quando nós vamos olhar para o olho, ele foi criado com propósito. A mão foi criada com propósito. Os pés foram criados com propósito. Quando nós olhamos para todas as coisas, nós vamos ver que todas as coisas foram criadas com um propósito. Os órgãos reprodutores foram criados para o quê? Para reproduzir. Todas as coisas. De fato, quando nós olhamos para este universo, nós vamos ver que este universo, todas as coisas, têm uma ordem, tem uma inteligência que criou todas as coisas. E criou todas as coisas com fim, com propósito. Quando nós olhamos de uma maneira bem clara, tudo tem um propósito, cada coisa criada. Meus irmãos, de fato, conceber que o universo, como conhecemos, é obra do acaso, conceber que este universo que nós conhecemos é obra do acaso, poderíamos dizer que seria tão lógico quanto supor que um relógio digital, né, todo separado, como é que ele surgiu? Com o tempo ele foi se juntando, tudo, e ele formou esse relógio digital. E nós temos a hora, nós temos tudo. Isso aqui foi por acaso. Todas essas peças, com o tempo, elas foram se juntando, digamos assim, deixamos aqui ao Léo, e elas foram se juntando, e depois, então, ela formou este relógio digital, que nós podemos, então, ver a hora. Meus irmãos, quando nós vamos ver para a criação, nós vamos ver que há uma ordem, que há uma harmonia, e que tudo foi criado com propósito. Cada coisa foi criado com um propósito. Como eu falei, água para ser bebida, para regar a terra, as mãos para pegar, os órgãos reprodutores para reproduzir, tudo dentro de uma ordem. Esta ordem, esta inteligência que criou todas as coisas é Deus, é o Senhor Deus. Mas nós temos também um outro argumento, que é o chamado argumento moral, né? Este argumento diz o seguinte, que todos os homens têm uma consciência do que é certo e do que é errado. Todos os homens têm na sua relação, uma compreensão de certo, errado, de justiça e injustiça, e tem ideias decorrentes de recompensa e punição. Todas as pessoas têm em si o que nós podemos dizer, aquela voz interna que diz o que é certo, o que é errado. Em qualquer civilização que você vá, em qualquer civilização que existir, há um código de ética, há valores morais, e é onde nós vamos ver a consciência do homem que Deus criou, que tem este senso do que é certo ou do que é errado. Não tem nenhuma civilização que não saiba ou que não tenha uma consciência de justiça e injustiça,
do que é certo e do que é errado. Só para vocês verem, para nossa, digamos assim, mesmo em pessoas de uma moral elevada, ou mesmo em pessoas de uma moral, digamos assim, depravada, mas elas têm um senso do que é certo e do que é errado. Isto prova que Deus foi quem colocou ou gravou no coração do homem a sua lei. E Deus gravou a lei dele, que na consciência diz o que é certo, o que é errado, mesmo o homem caindo. Isso a gente vai ver que, como eu falei, pode em pessoas de uma elevada moral ou de uma pessoa de uma, digamos assim, de uma moral depravada. Querem ver um exemplo? Nos presídios. Os presídios, eles têm código de ética. Eles têm código do que é certo e do que é errado. Eles têm algumas condutas lá. A gente diz, mas lá tem. Eles aplicam, eles designam alguns códigos de ética do que é certo, do que é errado. Se alguém transgredir aquilo que eles estabeleceram, há punições, há penalidades. Meus irmãos, esta consciência universal de moralidade só pode ser explicado por haver um legislador superior. Esta consciência de moralidade universal só pode ser explicada porque há um legislador moral e que gravou no coração do homem a sua lei. E isto revela um Deus que está presente sobre todos os seres humanos. Mas há mais um argumento, que é o argumento acerca da religiosidade universal. Todos os seres humanos são religiosos. Todas as civilizações, aonde se pode saber, todas elas têm a ideia de um Deus. Todas elas têm a ideia de religião. A ideia de Deus é inata no coração do homem. Todos nós já nascemos com esta ideia ou com este pensamento acerca da existência de Deus. E isto é uma prova, é um argumento que se usa para a existência de Deus. Porque todos têm a ideia de quê? De Deus. Tem a ideia acerca da existência de Deus. Praticamente não há registro de povos e pessoas individuais que não tenham concepções religiosas. Algumas pessoas lutam contra algo que há nelas e que elas procuram negar. E é o que nós vamos entender, o ateu é aquele que procura negar esta realidade ou esta verdade que está nele, é inata nele. Ele luta, procurando negar a existência de Deus. Mas isso só faz confirmar a sua existência e a força desse argumento de que Deus, ou melhor, que este é um argumento de que todos os homens são religiosos. Todas as civilizações têm uma religião. O homem tem em si a ideia inata sobre Deus. Para concluir esse assunto, nós não negamos a legitimidade destes argumentos, Esses são argumentos que eu posso dizer que são usados para provar a existência de Deus. Nós não o negamos. Nós entendemos aquilo que o salmista do Salmo 19 diz, Os céus proclamam a glória de Deus. Toda a criação revela Deus, revela um Criador que fez todas as coisas. Ele que dá origem a este universo. Ele que é o mantenedor, ele que sustenta todas as coisas. Mas ele é o legislador moral, ele cravou no coração do homem a sua lei moral. E todos os homens têm em si, claro, a ideia, o pensamento sobre Deus. Por causa do pecado, eles não mais adoram o Deus verdadeiro e eles não mais adoram o Deus que se revela nas Escrituras. Eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro e passaram a adorar a
criatura. Mas nós devemos entender que todos esses argumentos em favor da existência de Deus, nós reconhecemos, mas para nós entendemos que esses argumentos, e como qualquer outro argumento racional, não se constitui em provas suficientes para conduzir o homem à fé. Esses argumentos reforçam, ou são evidências que reforçam acerca da fé cristã. Entretanto, somente através da revelação de Deus e somente através da fé é que nós podemos ter a plena certeza e convicção da existência de Deus. Somente o Deus que a nós é revelado nas Escrituras e o Deus que Ele mesmo se faz revelado a nós, iluminando o nosso entendimento pelo seu Espírito Santo, para que a gente venha saber e ter a certeza, a convicção de quem Ele é, da sua existência, dos seus atributos e de tudo aquilo que se refere às obras das suas mãos, ou tudo aquilo que se refere à sua criação. Existe um Deus, sim, existe. Apenas o tolo que, apesar de todas as evidências, nega a existência de Deus. É possível conhecer este Deus? Sim, é possível conhecer. Nós podemos conhecer a Deus na criação. A criação revela a Deus. Mas por causa da queda, esta revelação não é mais suficiente para levar o homem à salvação, para levar o homem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Nós podemos agora conhecer a Deus nas Escrituras. E nós podemos conhecer quando Ele mesmo se revela a nós, iluminando o nosso entendimento para conhecê-lo e discernir as verdades reveladas na Escritura, que é de uma natureza espiritual e que, portanto, somente o Espírito Santo pode nos fazer levar a compreender e a conhecer ao Senhor Deus. Como eu falei no início, Deus, ao se revelar a nós nas Escrituras, isso deve despertar em nós o interesse. Procure conhecer esse Deus. Que privilégio você tem as Escrituras. Ore a Deus, peça que Ele mesmo ilumine o seu entendimento para que você venha conhecer a Ele que é revelado nas Escrituras. E que este conhecimento possa nos levar, como eu falei, a amar mais o Senhor, a ter um apreço pela sua pessoa, que isso nos leve a cultuá-lo de uma maneira cada dia corretamente, isso nos leve a servi-lo melhor, com alegria, com gratidão e com dedicação. Deus nos abençoe. Nós vamos continuar estudando sobre este capítulo da nossa confissão de fé. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque aprove a Ti, Senhor Deus, revelar-se a nós nas Escrituras. Aprove a Ti revelar a homens, os quais o Senhor mesmo separou, e o Senhor mesmo os guiou pelo Teu Espírito Santo para registrarem esta revelação, para que esta revelação chegasse até nós, como de fato é, palavra de Deus, inerrante, suficiente, autoritativa, tudo que nós precisamos saber para crer no Senhor, tudo que nós precisamos saber quanto ao modo como nós devemos viver, está revelado a nós nas Escrituras. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para conhecer cada vez mais a Tua bendita pessoa e conhecendo a Ti, venhamos amar ao Senhor, ter temor, respeito pela Tua bendita pessoa, venhamos cultuar de uma maneira correta, de uma maneira humilde, temente, mas venhamos também, Senhor Deus, servir melhor o Senhor, com alegria, com dedicação. Nos abençoa, Senhor Deus, abençoe cada um de nós, nos fortaleça cada vez mais na fé, nos fortaleça para vivermos cada vez mais para o louvor da Tua glória, para o propósito que o Senhor nos criou, a glória e o louvor do Teu santo nome. Assista-nos e nos abençoe.
É o que nós te pedimos, nós te oramos, rogamos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.